Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. Hoje o tema do podcast é longo, dá para falar de muita coisa aqui. Estamos aqui com um convidado maravilhoso, espetacular, um cara sensacional que já esteve no nosso podcast, já compartilhou sua jornada e hoje vamos falar aí sobre os municípios, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre o desenvolvimento dos municípios, aqui com o jornalista Márcio Barros, ele que é superintendente da Secretaria Municipal para o Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba. Então, para você que mora na região metropolitana, tá aqui um cara que vai estar na sua cidade, né, Márcio? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast novamente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Sempre bom a gente ter essas conversas, né? Que aí você consegue trazer informação de qualidade, consegue trocar ideias e absorver também, né? Absorver um pouco do que vocês podem transmitir. Na verdade é uma grande troca, né? Muito obrigado por isso. Obrigado, Márcio. Estou aqui também com o Tony Neves, meu amigo, gestor de pessoas, comercial, enfim, tem uma gama muito grande. Se for para ler o currículo dele aqui também, vai muito tempo. Vamos direto ao como, né? Vamos direto ao assunto, entender, conversar um pouquinho com o Márcio, né, Tony? Deu saudade dele aí bastante tempo, já que ele esteve no nosso podcast aqui. Então vamos. Isso aí, Ismael. Bom demais. É sempre bom estar aqui e sempre com grandes personalidades. Obrigado, Márcio, por estar mais uma vez aqui com a gente. Eu acho assim muito bacana que nesse novo desafio aí, né? De estar aí como superintendente dos municípios, eu acho muito bacana para fazer essa conexão. Então, gente, olha só, o conteúdo que vai ser compartilhado aqui hoje vai ser muito importante para que você venha levar a informação do que o Márcio vai passar aqui de Curitiba para o seu município e fazer essa conexão. Esse é o propósito nosso, né, Ismael? É o propósito. Fazer a conexão. Então, parabéns aí pelo novo desafio. Eu sei que você tem muito a somar nessa tua carreira aí, meu irmão. Obrigado por trazer para nós aí. A gente sabe o quanto é difícil, né, meu irmão? Conseguir esse espaço na agenda dele, e ele abriu o espaço da agenda para estar aqui com a gente, pensando exatamente em você, telespectador, você que sai do outro lado, do outro município, sabendo e tendo essas informações para saber o quanto isso vai ser importante. Obrigado. Inclusive, né, Tony, nós falando de espaço de agenda, né, Márcio? Nós estávamos desde outubro do ano passado, tentando encontrar um horário que conseguisse trazer o Márcio aqui. Que não foi fácil, né? Que não foi fácil. Muita negociação assim, com ele ainda está aqui porque ele gosta da gente por parceria. Porque amanhã ele falou, Ismael, amanhã eu tenho que sair cedo, eu vou fazer 4 cidades da região metropolitana, e assim, todas cidades distantes, porque inclusive eu moro em uma cidade que ele vai visitar, e eu sei o quanto isso é cansativo, né? Por outro lado, é muito gratificante, mas tem essa questão do deslocamento, visitar as cidades, fazer essas reuniões de compromisso. Então, queria ressaltar novamente, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ceder esse espaço na sua agenda para estar aí compartilhando, né, com as pessoas esse novo projeto, esse novo desafio. O Márcio, ele esteve quanto vereador, né? No podcast passado ele esteve num mandato de vereador que foi de 2020 a 2024, né? 21, né? De 21 a 24. Então ele esteve presente na Câmara, a gente tratou, né, naquela época, quando a gente estava tratando, falou, Ismael, eu tenho projetos de lei que eu desenvolvi. E foi muito amplo, né, Tony? A quantidade de projetos, né, que a gente conversou, foram 65 projetos de lei, desses 65, 35 projetos aprovados. 35 aprovados. E são 4 prêmios nacionais, e todos os projetos são projetos bem elaborados, que realmente transformam a vida das pessoas. O objetivo é esse. Então, por exemplo, o último projeto aprovado, na última sessão do ano, ele coloca como prioridade na fila da Coab famílias que tenham no seu núcleo pessoas com deficiência. Não é furar a fila. Não é furar a fila. É fazer com que todas as casas sejam acessíveis. Entendeu? Então você não é você furar a fila, mas fazer com que aquela pessoa seja atendida com prioridade, que né, vai ter um grande número de casas entregues aí pelo prefeito Eduardo Pimentel, e para que tenha uma cota de casas maior de casas com acessibilidade. Porque veja só,
Quando você coloca isso como prioridade já na execução do imóvel, ele fica mais barato. Tudo mais fácil. Porque imagina assim, a casa está pronta, aí vai morar lá um cadeirante. Não passa a cadeira de roda na porta. O que tem que fazer? Quebra. Aí já fica mais caro. Se no ato da edificação, da construção da edificação, você já faz uma porta maior, você evita gastar dinheiro. Entre o vaso sanitário e a parede não passa uma cadeira de banho. Como é que faz? O cara vai até ali e pede para alguém ir lá e ajudar ele a tomar banho. Não, gente, tem que passar uma cadeira de banho. Então isso se chama arquitetura acessível. Então todas as casas têm que ter arquitetura acessível. Por quê? Porque se Deus quiser, nós vamos ficar idosos. E todos os idosos precisam ter uma casa com um número menor de degraus, uma casa com barras de segurança nos banheiros, uma casa com, enfim, uma acessibilidade. Coisas simples que no ato da engenharia, no ato da arquitetura, já fazer isso, né, no número maior de casas, já fica mais barato. Isso vai fazer... Então, esse é só um dos projetos, mas tem muita coisa. Isso vai fazer muito sentido para quem vai usar, né? Com certeza. Você imagina para quem de fato precisa isso? Você imagina, Ismael? Cara, teve um projeto que eu... Esse fantástico, eu anotei aqui, arquitetura acessível. Eu vou pesquisar mais sobre o tema. Isso é muito legal. Interessantíssimo, já deixei anotado aqui. Mas tem um projeto que você... um projeto de lei que você ou participou ou elaborou, que era o projeto dos autistas. Sim. Então, isso eu achei fantástico, porque no meu ciclo familiar eu tenho um sobrinho que é autista, dois sobrinhos que são Qual a idade dele? Tem 7, um tem 7 anos, outro tem 6. São 2 sobrinhos que eu tenho autistas. Então assim, eles não se enquadram ainda na minha lei, mas eles vão se enquadrar. O que acontece? Imagina a seguinte situação, o autismo é um transtorno invisível, em alguns casos. Tem alguns casos que são, né, o nível de suporte, né, depende do nível grau. Sim, exatamente. Ali e tal, daí né? Depende do nível de suporte que é. Mas a maioria é nível suporte 1, então quer dizer, ele não é totalmente independente, ele precisa estar acompanhado. Por exemplo, baseado num exemplo de um filho de um amigo meu. Ele tem 23 anos. Ele em casa, ele vai sozinho ao banheiro, né? Faz xixi sentado e está tudo bem, está na casa dele. Isso é bem comum, inclusive na Europa, os homens fazem xixi sentado. Fora de casa, ele não vai sozinho ao banheiro. Então, por exemplo, ele vai ao shopping ali, ele tem que estar acompanhado ou do pai ou da mãe. Quando ele entra de mãos dadas num banheiro masculino com o pai, quem vê, ou a sociedade olha e fala assim, opa, 2 homens entrando no banheiro de mãos dadas. E entraram no boxinho ainda, porque ele faz xixi sentado. Aí chamam segurança, batem na porta, jogam um papelzinho. E quando ele está com a mãe, qual banheiro que vai? Ela no masculino ou ele no feminino? Então era uma situação muito constrangedora que eu nem imaginava. O que eu fiz? Fiz uma adequação do banheiro família, que já era regulamentado para crianças até 10 anos, acompanhado de um responsável. E aqui em Curitiba, autistas adultos e pessoas com deficiência intelectual adultos, acompanhado de um responsável. Então agora eles entram tranquilamente, né? Para mim não mudou nada, para vocês também não mudou nada, mas para o teu sobrinho, quando ele tiver 13, 14, 15, 16, 20, 30 anos, ele vai ser beneficiado por essa lei. Que legal, cara. E isso é de uma grandeza, Márcio, que você do outro lado pode não ter a perspectiva do tão grande é o projeto. Mas para quem tem essa dificuldade no dia a dia, cara, é um ganho, é um benefício invisível à sociedade, né, em geral, mas para a mãe, para o pai, meu Deus, cara, isso é fantástico. Esse projeto não dá para descrever. Eu apresentei esse projeto em 2021, ele foi aprovado logo em seguida, tramitou tudo certinho. E aí eu fui para um congresso em Brasília e apresentei esse projeto lá. A ministra, que era ministra, né, Damares, que hoje é senadora, ela gostou do projeto e me chamou lá. Daí eu fui lá, apresentei para ela, ela falou, vamos fazer virar lei federal isso aí. Para que nos aeroportos aconteça isso. Para que nos grandes mercados, no cinema, área pública tem isso. Só que aí com a mudança de governo, né, aí ficou travado, tá embolado lá. Uma dessa, de repente, mais para frente, isso aí volta a pauta. E é tão interessante que imagine também que as outras pessoas têm acesso a essa informação. Porque assim, quem necessita,
que é os pais dos autistas, eles vão correr atrás e vai ter isso. Mas o problema, eu acho muito bom que você fez, até a gente viu no seu Instagram o quanto você falou muito sobre autista, que tá Sim. agora, quando que é o... Hoje. Hoje, né? Hoje. Hoje é o dia... Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então vai ter uma dica lá. Hoje é o dia de conscientização do autismo. E você que não conhece nada sobre, é importante você ir buscar informação até para saber como respeitar essas pessoas. Cara, perfeito o que você está falando, Antônio. Eu fiz um projeto lá para que a gente tenha campanhas permanentes na escola, no posto de saúde, nos ônibus, explicando os sintomas do autismo. Porque como ele trata-se de um espectro, não existem indivíduos iguais, com sintomas iguais, com características iguais. Cada um é um. Tem autista que é sensível ao som, tem autista que é sensível à luz, tem autista que é sensível ao toque, tem autista que é tudo isso, tem autista que tem junto um outro tipo de transtorno, e assim por diante. Então, cada um. Mas a gente precisa compreender isso e respeitar. Mas uma coisa que também vale para essa questão da lei do banheiro é que é o seguinte, eu estava no shopping esses dias e vi uma mulher, com a minha idade mais ou menos, com um senhor que eu imagino que seria o pai dela, provavelmente com Alzheimer, aí entrando no banheiro família. Então, se não tivesse essa possibilidade, ela não entraria. Não. E aí, a preocupação de deixar um homem, provavelmente com Alzheimer, como eu disse, sozinho no banheiro. Então é isso, a gente resolveu vários problemas com uma política pública simples, né? Uma adequação de um projeto que já existia. Esses dias eu tive uma experiência no shopping, agora, segunda-feira, no shopping de Araucária, sul de Araucária. E aí, quando eu estava saindo do elevador, estava entrando uma criança autista, mas a gente viu que ele estava sozinho. A hora que eu vi que como ele estava com o cordãozinho, Sim. aí eu já falei, cara, tem uma coisa errada. Daí pisei lá para não fechar o elevador, daí um pouco a mãe gritando, filho, cadê você? Olha aí, ó. Então, esse também, aproveitando que hoje é o dia, é muito importante que a criança esteja identificada para que venha também haver assim, uma ajuda nesse atendimento. Acho que o grande lance acho que você matou a charada. Não é simplesmente respeitar, mas é cuidar também. Então, quando você fez isso, você cuidou daquela criança, você protegeu ela. Porque ela poderia entrar no elevador, a mãe nem sabia em qual andar que ela ia estar, de repente ia para um estacionamento, e lá no estacionamento, às vezes, tem uma pessoa mal intencionada, puxa para um carro. Você poderia ter, a gente poderia ter hoje notícias de uma tragédia. Então, ali você resolveu uma situação. Então, acho que é mais ou menos isso. E essa questão, aqui em Curitiba já é lei, a questão do colar de girassol. Colar de girassol que usa ali identifica. Fora do Brasil, é muito comum esse meu amigo, por exemplo, ele usa um crachazinho ou um lencinho aqui, assim, né, com o símbolo do autismo. Então a gente está vivendo um momento de transição. Eu sempre digo o seguinte: a gente tem que ter um cuidado para não gourmetizar o transtorno. Ah, meu filho é autista, mas tem laudo. Ou você acha que ele é autista porque ele tem algum sintoma. Então, assim, só é autista quem tem laudo. E isso não é bonito. Quando eu digo que não é bonito, eu preciso explicar. Porque só quem tem um filho que fica se mordendo o dia inteiro, que fica o dia inteiro com movimentos repetitivos, sabe da dificuldade que é ter uma criança assim em casa. Então esse negócio, o anjo azul, é legal para você fazer uma campanha, para você fazer os movimentos, para levar inclusão, essas coisas todas. Mas não é bonito, a gente não pode gourmetizar a doença, o transtorno. Eu sou dessa opinião. Então a gente precisa tratar com seriedade, com responsabilidade, com compromisso, mas cada coisa no seu lugar. Acho que cada um, trazendo para esse ponto, Márcio, eu achei muito interessante quando você falou não gourmetizar. Porque, na minha visão, qual que é a nossa responsabilidade enquanto cidadão, né? A gente fazer o correto. Que nem o Tony falou, tem uma situação, tá sozinho. Como que a gente pode, de alguma maneira, contribuir com aquela mãe, ou com aquele pai, ou com aquela criança? Né? Mas tomar cuidado com essa questão de gourmetizar essa situação, porque isso e aquilo é perigoso. Porque a gente entra num terreno. Hoje todo mundo é dono de um conhecimento absurdo que viu na internet. E retarda a evolução da criança também, claro, que ela poderia ter uma evolução muito maior de socialização, de uma vida, e de repente fica... a gente já viu casos, por exemplo, do pai de um autista que foi assassinado
porque o filho estava olhando com aquele olhar vago assim para uma mulher. O marido achou que ele estava olhando para ela, foi lá e deu um cacete nele. Aí o pai revidou, ele matou o pai. Imagina. Tem outros casos de agressão. Então, assim, quanto mais informação a gente tiver, é importante, mas cada coisa no seu lugar. E eu vejo que isso é uma responsabilidade da sociedade. Claro. A gente precisa isso das igrejas, nas escolas. Isso, informação, né? Informação de qualidade. Todo mundo precisa pegar um pouquinho dessa causa e brigar. Né, levar aí, porque quando você tem isso na sua casa, aí você fala, poxa vida, isso é importante. É legal, Tony, sabe, trazer eu trouxe à tona esse projeto por conta de ser pessoal, né? Claro. Ser algo pessoal, ser um benefício. Mas assim, Tony, foram 35 projetos aprovados em 4 anos. Hoje, vamos ser bem sinceros aqui nessa mesa. Minha opinião, tá? E aí quando eu falo minha opinião, eu tiro toda a responsabilidade. Até no Congresso Nacional, acho que tem deputados que com 30 anos de casa não tem 35 projetos. São formas de trabalho. Tem vereador que é um vereador mais bairrista, que cuida só daquele bairro, que gosta de se identifica né, enfim. Eu pensei, o meu mandato foi um mandato para a cidade. E como fazer um mandato para a cidade? Tem que ser através de política pública. Então, por exemplo, eu sou o autor da primeira lei que cria carteira de identificação para pessoas com câncer. O que acontece? Imagina a pessoa que está tratando câncer, ela já tem, se for um câncer maligno, ela já tem direitos adquiridos. Desconto no IPVA, meia entrada no show, no cinema, no futebol, ela tem direito a comprar remédio com desconto, tem direito a um monte de coisa. Mas como que faz para comprovar? Ela chega no cinema porque o câncer é invisível, cara. Exatamente. A gente consegue identificar mulheres quando estão em tratamento do câncer de mama quando elas perderam os cabelos e os pelos. Né? Mas o masculino não. Não. Então, por exemplo, o cara está tratando um câncer de próstata, se ele não fez a quimioterapia, ele continua normal. E se perdeu o cabelo, é normal. É verdade? É normal. Então é normal, para o homem é normal. E aí o que gera acontece? Desconforto. Claro, aí a mulher chega no cinema e fala, eu tenho câncer. Eu falo, me prove. Cara, o laudo para uma pessoa com câncer é um calhamaço de papel assim, ela não vai em um médico, ela vai em 5, 6 médicos para ter o diagnóstico correto. Não vai levar tudo aquilo lá para a moça do caixa ler. Então a gente facilitou isso, criamos a carteira de identificação para pessoas com câncer. Então já mais uma lei aí bacana. Cara, tem mais um monte de coisa. Eu sei da importância disso. Na área do turismo, tem vários. Animais, né? Proteção animal. Tem um projeto da Tampinha, né? Não, eu criei vários projetos de proteção animal. Um deles obriga o síndico a formalizar denúncia em caso de maus tratos no condomínio. Então, o que acontece? Na violência doméstica, isso já é lei há muitos anos. Pô, o cara tá batendo na mulher lá no 305. Se na portaria alguém ligou lá informando, o cara tá batendo na mulher aqui no 305. Se alguém ficou sabendo, alguém denunciou, ou o síndico está sabendo, ele é obrigado a formalizar a denúncia, fazer o BO. Porque se acontecer alguma coisa com essa mulher, ele é corresponsável. E o condomínio responde junto. Aí, tendo esta lei, abriu uma brecha para violência doméstica. Então, se existe violência doméstica no condomínio, o síndico é obrigado a formalizar o boletim de ocorrência. O que acontece? A gente minimiza a questão do maus tratos. Pô, você é meu amigo, você é meu vizinho, então, né? O síndico tem com essa lei também a segurança jurídica para falar o seguinte, cara, olha, eu tenho denúncias aí, eu vou ter que fazer o boletim de ocorrência. Ou você resolve a situação, ou eu vou ter que fazer um boletim de ocorrência. Então a gente resolveu o problema. Antecipou a solução de um problema, né? É isso que aí. legal. Então, é por isso que eu estava falando aqui com o Márcio, são 35 projetos aprovados, mais 30 projetos que podem ainda ser aprovados? Não, quando eles não aprova... Não, olha que legal. Que legal mais ou menos, né? Se eu tivesse sido reeleito, eles continuariam tramitando. Mas existe uma brecha para isso. Então, antes de terminar o meu mandato, eu coloquei um outro vereador que foi eleito, para que ele assinasse conjunto. Então ele continua tramitando. Eu tenho mais 16 ainda que vão virar lei. Olha aí, cara, que legal. Tem mais 16. Cara, isso é política pública, né? Isso é pensar num todo, claro, né? A gente tem Porque que se pensar só na gestão dele, ele não tá lá mais. E hoje, Tony, trazendo para esse lado agora, pensando em política pública, foi tão interessante o mandato
E a quantidade de projetos que foram aprovados, O legado? o legado que permaneceu, que hoje ele faz parte, ele é superintendente de uma secretaria. A Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. O que acontece? Já no meu mandato, eu sempre entendi que Curitiba não é uma ilha. Porque veja, o cachorro ali no Veisópolis passou a ponte, cachorro abandonado, ele é um problema nosso. Uma criança machucada atravessou a ponte, é um problema nosso. Né? O mosquito da dengue. Cara, o mosquito da dengue não sabe o limite de município, que nem o prefeito Eduardo Pimentel sempre fala. Ele não sabe, não, ali é Araucária, eu não vou entrar. Então ele não sabe. Então é um problema que a gente tem que decidir em conjunto. O Rio faz a conexão dos municípios, ele divide os municípios, né, faz o limite dos municípios, que é a forma correta de falar. E outras coisas mais. O lixo. Uma coisa muito importante, a transição que existe de a ligação entre município e outro. O pedaço difícil de passar, né? Que sempre estava arrebentado, cheio de buraco, não tem. Então é isso. Essa ligação com os municípios da região metropolitana é o que a minha secretaria faz. Essa então conexão, né? É conexão. Só que é uma secretaria que não tem recursos, é uma secretaria extraordinária. Então eu não executo. Mas o que eu faço? Eu trago para a mesa para conversar. Então a orientação e a determinação do prefeito Eduardo Pimentel é o seguinte: vamos trabalhar para desenvolver a região metropolitana. Vamos falar de Araucária e de Rio Branco do Sul. Tá. Como que a gente pode ajudar Rio Branco do Sul? Vamos levar os turistas que estão aqui para conhecer Rio Branco do Sul. Como que a gente vai fazer isso? Tem que ter essas estratégias, que daí eu posso falar depois. Vamos fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. O que nós podemos fazer mais? Nós vamos oferecer aqui em Curitiba, nós temos o IMAP, que vai ter curso de qualificação para professores de educação física atenderem autistas. Vamos levar para quantas vagas? Manda para Rio Branco do Sul, 3 pessoas vai qualificar. Porque quando a gente leva conhecimento, leva desenvolvimento, todo mundo cresce. Não faz sentido Curitiba ser a cidade mais inteligente do mundo e do outro lado da ponte tem um município que não se desenvolve. Então assim, nós precisamos crescer juntos. E essa conexão está muito legal. E hoje, por exemplo, dentro da superintendência, da secretaria onde você trabalha, onde você executa suas funções, a gente já falou ali, você deu um spoiler ali da questão do curso que pode levar, do turismo para as cidades, mas hoje o que um prefeito de uma cidade, ao receber a sua visita, ele tem em pauta, por exemplo, para conversa? O que essa conexão pode trazer? São muitas conversas. Por exemplo, consórcio da Guarda Municipal. Legal. Por Segurança exemplo, pública. Consórcio do lixo. Legal. Tudo, né? Por exemplo, transporte público. Então, assim, tudo é essencial, são temas essenciais até aqui. É uma continuidade daquilo que acontece. Eu tenho a visita de amanhã é uma visita muito pautada no turismo. Porque o turismo, eu tenho dado algumas palestras aí, eu tenho estudado bastante o tema. Eu já tinha trabalhado com isso na Tribuna do Paraná, escrevi o Caderno de Turismo lá um tempo. No SBT também fiz várias matérias de turismo, né? Tive a oportunidade de viajar mundo afora. E aí, quando o Eduardo me colocou nesta posição, eu falei, cara, o turismo é uma baita de uma ferramenta. Né? Lógico, a Curitiba já trabalhava nisso, eu falei, essa área eu vou conseguir trabalhar muito bem. Porque o turismo é uma indústria sem chaminé. O turista é um cara que vem disposto a gastar no restaurante, na feira, no shopping, ele se programou no hotel, ele se programou para gastar. Ele não vai usar escola, não vai usar posto de saúde, se Deus quiser não vai usar segurança, não vai usar muitas vias, ele vai usar algumas coisas ali, não precisa de transporte público. É isso. O turista ele vem para gastar. Ele não usa, investidor. Ele vem investir. E aí a gente tem na região metropolitana 28 municípios com potencial turístico. Só que esses municípios a gente não consegue startá-los para que eles sejam realmente potenciais turísticos. Porque o turismo é um negócio muito amplo assim. Tem o turismo público. Então, por exemplo, o que é o público? A Ópera de Arame, o Parque Barigui, passeio público, o zoológico. Em Curitiba, praticamente tudo é público, tudo é de graça. Isso é bom e é ruim. Já vou explicar por quê. É bom porque as pessoas, todo mundo tem acesso e tal. E os privados são os hotéis, os restaurantes, os parques, né?
que tem espalhados por Curitiba e pela região metropolitana. Aquapark, por exemplo, tive com eles lá durante a feira. Então, assim, ó. Só que o que a gente precisa, e é o que eu tenho feito agora, é trabalhar para que os municípios, tanto na gestão municipal quanto os empreendedores, se qualifiquem e façam gestão do seu negócio, porque muitos são gestão familiar, por exemplo. E eles precisam compreender quem é o turista que está visitando eles lá. Conhecer o perfil do cliente. Quem é o teu cliente. Entendeu? Fazer o persona. Né? No marketing é o persona. Sim. Então é o seguinte, que legal. Como é que faz isso? Por exemplo, eu sou turista em Rio Branco do Sul. Sim. Vamos pensar que eu acordei meio-dia no domingo. Vamos almoçar lá no Facho? Vamos. Facho. Saímos daqui. Vamos lá. Eu não preciso reservar hotel, não preciso reservar transfer, eu não preciso reservar passagem. Eu simplesmente vou. Então, para esse tipo de turista, nós somos aqui em Curitiba, região metropolitana, quase 3,5 milhões de turistas, de pessoas. Para esse tipo de turista, é um tipo de anzol que você tem que jogar. Entendeu? É o cara que vem passar o dia aqui. É o cara que vem aqui, que vai andar, vai para Lapa, por exemplo. É o cara que vai conhecer o monge, vai conhecer os museus, vai almoçar, vai tomar um café e vai embora. Começa coxinha de farofa. Coxinha de farofa e vem embora. Ok. Para esse tipo de turista, é um anzol. É um tipo de venda. Mas nós temos aqui em Curitiba um potencial de turistas externos muito grande. Em 2023 foram mais de 7 milhões e a expectativa para 2025 é 10 milhões de turistas. Meu Deus. São 10 milhões de turistas que... e o turismo em Curitiba ele se divide da seguinte forma. É um pouco mais complexo, mas vou dar um exemplo simples. Turismo de negócio, que é de segunda a quarta ou de terça a quinta. E o turismo de passeio, que é de quinta a domingo ou de sexta a domingo. Curitiba é uma cidade diferenciada. Nós não temos belezas naturais. O cara não vem para cá para ficar 7 dias. Ele fica 3 dias. Ainda intercala com a agenda de trabalho. É diferente de Maceió, por exemplo. Ou de Natal. Maceió, vou dar o exemplo de Maceió. Quando você vai para Maceió, não sei se vocês conhecem, você fica hospedado em Maceió, que tem a maior rede hoteleira, a maior rede gastronômica, assim como nós, mas você faz os passeios. Você vai para o Gunga, você vai para Marechal Deodoro, você vai para Piaçabuçu, você vai para Barra de São Miguel, vai para Maragogi, vai para Piranha, vai para outros lugares. 200, 300 quilômetros dali. E você fica pouco em Maceió. Você só dorme lá em Maceió. E a proposta é fazer que aqui em Curitiba seja assim também. Lógico que conheça a cidade, tem muita coisa bacana, muita coisa legal, mas que fique um dia mais. E esse foi o meu projeto apresentado na Câmara Municipal, Curitiba mais um. Fique um dia mais em Curitiba e conheça a região metropolitana. Então a proposta é o seguinte, o cara que veio a negócio, se ele veio de segunda a quarta, fica quinta e conheça São José dos Pinhais. Ou o cara que veio a passeio de quinta a domingo, venha na quarta e conheça Lapa, conheça Rio Branco, vá conhecer a Gruta da Lancinha, vá conhecer... Ponta Grossa ali. Eu estou tratando basicamente da região metropolitana. Nós vamos expandir para Campos Gerais e Litoral. E aí, cara, a gente precisa entender que este turista, ele se organiza. Não é um cara que vai estar no hotel aqui e vai falar assim, eu vou lá para Rio Branco do Sul, como é que eu pego o Uber aqui? Eu vou lá. Não é isso. Quando você viaja, você se organiza antes. Um mês antes, 2, 3, 4 meses antes. Então a proposta que a gente tem levado para os municípios é o seguinte: para esse turista metropolitano, você pode vender tranquilamente de qualquer forma. Mas para este turista, esses 10 milhões que estão em Curitiba, vocês precisam criar um produto para que a gente consiga vender lá na agência. Para que a gente consiga vender antecipadamente. Para que ele faça a reserva no Facho para vir com a sua família 4 meses antes, 3 meses antes. É exatamente igual. Aí a gente consegue fazer com que essa operação de negócio do Facho, para quem não conhece, o Facho é um restaurante lá de maravilhoso, fantástico, inclusive. Um abraço ao pessoal do Facho lá. Então, para que eles saibam que no dia 25 de agosto vai ter um grupo com 40 pessoas. Então isso ele consegue montar a operação. A programação. Muito parecido como o Groupon fazia. É, quase isso. Só que assim, e para concluir o raciocínio, imagina a seguinte situação. O cara chega lá na agência de turismo em Goiânia e fala assim, olha, eu quero ir para Curitiba. O que o agente fala? Não vá para Curitiba, vá para Gramado. Por quê? Vocês sabem por quê que ele faz isso? Porque quando ele indica alguém para Gramado, ele é bonificado de tudo que ele vende.
cara vai no museu de gelo, ele ganha R$15. O cara vai andar sei lá, no negócio do Harry Potter, é mais R$15. Então aquela compra dele que ele ganharia R$500 vira 1.000. E em Curitiba nós não temos nada que bonifique. É muito O simples, passeio né? público é de graça, o zoológico é de graça, o jardim botânico é de graça, tudo é de graça. É bom? É bom. O turista, se ele vem por conta se ele própria? vem por conta própria, perfeito. Não tem custo. Não tem custo com nada. Ele vai conhecer a cidade de fio a pavio, tranquilo. Mas a gente tem um vendedor a menos em cada ponto, porque Não vai ter a promoção, porque não tem interesse. Ele não tem interesse. Então é isso, a gente está trabalhando nisso para... E tem outro detalhe também, quando teve a Copa aqui em 2014. Você acredita que o único ponto credenciado em Araucária era a adega do Primacello? Única. Aí eu fui pesquisar, daí eu vi que tinha alguém da Copa que foi lá, daí eu perguntei pro Jair, que era o dono, acho que não existe mais. Falei, Jair, o que você conseguiu trazer gente aqui? Ele falou, cara, eu sou credenciado lá. Daí eu falei, tá, quantos outros comércios tem credenciado? Ele falou, não, só eu. Então, assim, tem duas coisas importantes. Uma delas é levar essa informação para os comerciantes. O pessoal, se credencie. Mas a outra é o interesse do cara em que falou, eu quero ir, eu quero estar nesse jogo aí. Exatamente. Entendeu? Então é assim, é uma troca, né? Eu quero ser empreendedor, então eu vou atrás dos benefícios, das coisas. Qualificação, é isso aí, cara. Mas o turismo é fantástico. Eu também fiz turismo, né? Então, só te cortando, eu trabalhei quase 10 anos no Aquapark. Ah, que legal, lá com o Carlinhos. Isso, então, cara, a gente via assim o quanto a gente conseguia ver o público de fora ali, então a gente consegue ter essa percepção. Mas a boa parte do turista ali é Curitiba e região metropolitana. Então é isso. Até teve uma época que teve uma quantidade muito grande de turista de fora. Sim. Foi exatamente no período do Groupon, né? Que trazia muito cliente de fora. Depois... Mas assim, ó, a gente também tem que levar em consideração, a gente precisa entender, os empreendedores, quem trabalha com turismo, precisa entender o perfil do seu município. Exato. Por exemplo, não adianta você vender Rio Branco do Sul para o turista de fora se não tem onde ele ficar. Ele vai ficar em Curitiba. Vou dar o exemplo da Lapa. Lapa é uma cidade maravilhosa. De vez em quando eu ia, passava a noite lá, daí tomava um café da manhã, comia coxinha de farofa, almoço tropeiro, passeio na Zeni. É sensacional. Cara, tem 260 leitos na Lapa. Todos estão lotados até o final do ano. Sabe por quê? As empresas da região, os gerentes e tal. Então, quer dizer, a rede hoteleira. E aí vai do empreendedor. Fala, opa, se está faltando leito, vou montar um hotel. Não é verdade? Sim. Ó, quem vai levar esse turista para lá? Opa, vou montar uma empresa de transfer. Qual é o papel do poder público? Deixar o ambiente favorável. Então, assim, você transporta a criança, mas você não tem durante a semana você transporte escolar, você não pode transportar turista. Não, nós vamos dar um jeito aqui, vamos fazer um acordo para que você transporte turista também no final de semana, ganhe um dinheiro a mais. Então é isso, o papel do poder público é deixar o ambiente favorável. Exato. E a gente estava falando nessa questão, né? E aí tem um outro lado também, né? Com esse trabalho que vai ser desenvolvido, essa rota de turismo, por exemplo, eu que sou dessa cidade, eu sou de Rio Branco, eu posso ir na Lapa? Claro. Eu posso ir na proposta Fazenda é exatamente Rio Grande. essa. Mas você precisa saber que tem as coisas. Sim, precisa saber aonde, mas o que eu vou fazer nesse lugar? Tá? O que tem, né? O que tem lá para mim? Então, assim, quando eu falo em produto, vamos usar esse cara que está lá em Goiânia. Ele foi lá e falou, quero ir para Curitiba. O que tem para fazer lá? Então, o cara vai abrir um cardápio. Então, assim, olha, Curitiba tem muitas belezas naturais, igrejas históricas, a Feira do Largo. Mas fora de Curitiba tem o Caminho do Vinho, tem o trem para Morretes, tem a Ilha do Mel e tem Vila Velha. Só isso, cara. Não tem mais nada. Então a proposta é que a gente precisa colocar Rio Branco nesse roteiro. Como é que faz? A gente precisa ter um roteiro. Olha, sai do hotel aqui às 8 horas, chega às 9 horas em Rio Branco do Sul, visita lá a Gruta da Lancinha, aí é um passeio de 2 horas com um guia que vai falar de quantos milhões de anos tem aquela gruta, vai mostrar a cachoeira, aí depois ele vai na ponte, aquela ponte abandonada lá, que é sensacional aquela história, almoça no Facho, depois vai conhecer a Rota da Princesa e toma um café colonial e retorna para o hotel 18 horas. Ok. Quanto custa isso?
Almoço, guia, transfer, custa R$200. Ok. É um produto. Porque o cara que vai comprar passagem, ele vai parcelar isso aqui em 10 vezes. Entendeu? Então, assim, é um produto. E este produto vai estar lá no cardápio, lá na base. Então, quando o cara for lá, puta, tem trem para Morretes, caminho do... Opa, mas tem aqui o caminho do... Sei lá, Rota do Calcário. Rota do Calcário, Rota da Princesa. Rota enfim. da Princesa, o nome que vocês quiserem. Pô, mas fica pertinho de Curitiba. Olha que legal essas imagens. Vamos lá. É isso. A gruta com mais de 300 milhões de anos. Por exemplo, Tunas do Paraná é uma cidade que tem vulcões, né? Então, quando você fala isso, cara, você já atrai um público que se interessa pelo tema. Entendeu? O turismo é experiência. É uma nova oportunidade de conhecer lugares. Né? Pô, cara, eu e sou movimento economia, né, meu irmão? Movimento movimenta economia. Imagina, vou usar o exemplo do Caminho do Vinho. O Caminho do Vinho ele funciona. Não sei se é assim ainda, né? Quem vai nos assistir, de repente, se quiser mandar uma mensagem corrigindo, mas era 80% no domingo e 20% no sábado. Então, se você for sábado, vai ter gente. Os empreendimentos estão abertos. E no domingo vai estar lotado com fila. Se você for na sexta, muitos estão fechados. O turista de fora, ele pode ir na quarta, na quinta, na sexta, para lá. Porque no domingo, quem vai lá é o cara que trabalha aqui na região metropolitana, que só pode ir no domingo. Então, a proposta é estimular que se venda, que as agências vendam o destino, o Caminho do Vinho, na quinta-feira. Aí, ou na sexta-feira, aumentar um dia a operação do negócio deles. Para que eles aumentem. Pô, se aumentar um dia no teu negócio, cara, é 30% de aumento na tua renda. Aumentar essa operação, mas ela tem que ser subsidiada, né? Ele tem que ter condição de fazer. Tem que ter turista consumindo lá. Mas esses turistas de fora é que vão fazer essa movimentação. Quando a gente entender esta mecânica, vamos dar o start. Márcio, como que funciona? A gente está se encaminhando para o fim do podcast, passar voando, né? E ainda mais quando a gente fala de um tema que é muito importante, né? Eu estou aqui, né, fazendo contas aqui, falando, pô, se eu fosse o prefeito da cidade, eu já queria estar nessa reunião, né? Como que é feita essa tua agenda de visita? Por exemplo, você fala com as prefeituras, com os prefeitos, ou o prefeito pode entrar em contato contigo? É uma via de duas mãos. A região metropolitana ela é dividida em 3 áreas. Então ela tem lá Vale do Ribeira, que são 7 municípios, né? Você conhece bem. Então lá tem Doutor Ulisses, Adrianópolis, Tunas do Paraná, Bocaiúva do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul e Rio Branco do Sul. São esses 7. Então a gente vai fazer eles lá. Do outro lado aqui, lá na região sul-leste, que a gente chama, ou Gralha Azul, nós temos lá Contenda, Lapa, Campo do Tenente e Rio Negro. Aí nós temos Mandirituba, Quitandinha, Piém, Agudos do Sul e Tijucas do Sul. Então lá esses municípios. E aí nós temos o Anel Central. Aí nós temos os que fazem limítrofes com Curitiba. Tem 3 que não fazem. Então, por exemplo, nós temos Tamandaré, Colombo, Pinhais, aí tem Piraquara, Campina Grande do Sul e 4 Barras, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Magro, Campo Largo e daí Balsa Nova. São 4 que não fazem limite com Curitiba. Então, dividindo eles assim, nesse entendimento, a gente começou a mapear. Pô, aqui eu preciso ir aqui, preciso ir aqui, preciso ir aqui. Por quê? Eu chego lá e amanhã eu vou conversar com o prefeito Marcos Baldão lá de Tunas, né? Prefeito, o que vocês têm de turismo aqui para a gente pensar? Vamos pensar junto. Eu quero trazer os turistas para cá, mas o que ele vai fazer aqui em Tunas? Nós temos essa gruta, nós temos esse café colonial, nós temos uma cachoeira aqui, mas nós temos uma cabana aqui que é privada. Beleza. A gente está vendo outras coisas também. Por exemplo, um turismo que tem aumentado muito no mundo todo é o turismo do motorhome. Então eu já chego lá e falo assim, prefeito, o senhor tem um terreno aí que a gente consiga pensar em organizar um festival de motorhome? Porque os caras do motorhome são caras bem de vida. O motorhome é o terceiro veículo dele, geralmente. A mulher tem um, o marido tem outro, carrão, e aí montaram um motorhome para curtir a vida. São pessoas mais velhas, aposentadas, que querem curtir. E quanto mais longe, melhor para eles. Então, prefeito, tem um espaço. O que eles precisam? Água,
instalação de água, instalação de luz e um local para dejeto, né? Para que eles soltem os dejetos. Tem esse espaço? Quantos cabem ali? Cabe 50, então vamos tentar colocar vocês na rota. Pô, cara, você consegue imaginar chegar a 30 motorhome em Tunas do Paraná? Cara, você transforma a realidade da cidade, cara. É que nem o turismo de cruzeiros chegando na Ilha do Mel. Exatamente. Mudou. É um nível... Ou chegando em Paranaguá. Cara, imagina o seguinte. Tá o comércio parado ali, né? O cara tomando um cafezinho e tal. Dali a pouco desembarca 3 mil pessoas ali que vão movimentar todo o centro da cidade. Você é louco. Você transforma tudo. Porque, como eu disse, o turista sai de casa querendo gastar, sabendo que vai gastar. Se preparou para aquilo. Se preparou para isso. Tem turista que faz um passeio mais conservador, né? Mais econômico, mas ainda assim ele vai comer. Ainda assim ele vai ficar hospedado. E se não ficar na casa de um parente, ele vai pegar o transporte, vai pegar o Uber. Ele vai acontecer. Se você só você pegar agora, por exemplo, até hoje, todos os hotéis de Curitiba estão lotados. Porque nós tivemos a Smart City, estamos tendo o Festival de Teatro de Curitiba, show da Rodrigo, aquela menina que fez um show que ninguém conhece, Couto Pereira lá, ninguém conhece, mas lotou o Couto Pereira. Pois é. Feira do Turismo. Feira do Turismo. Aí tem Alanis Morissette também, que lotou os hotéis. Então, tá tudo lotado, cara. E é isso. Estamos transformando aí a nossa cidade. Existe um potencial muito forte, né? Gente, esse foi o Márcio Barros aqui no nosso podcast. Puta, tem tanta coisa para falar ainda. Tem que marcar de novo, né? Pessoas de rua, a gente tem trabalhado muito sério nesse tema. E é um tema espinhoso que eu adoro conversar. Todo o nosso podcast, Márcio, como que fala? Quando você... É pretencioso, tá? Para que você volte. Vou só convidar. Só para que você volte mais vezes para falar, porque é muita coisa boa que está sendo desenvolvida junto com o prefeito, junto com a prefeitura. Inclusive, lançar um convite para o prefeito Eduardo, né? Vir aqui no nosso podcast falar com a gente. Vamos trazer ele aí. Falar da administração da prefeitura. Cara, esse homem não para. Né? Nós estamos, prefeito, cuidado com a saúde. Prefeito, cuidado com a saúde. Porque ele não... Cara, ele chegou com tanta vontade. Porque é o seguinte, ele já conhecia a cidade. A gente até brinca, né? Porque o primeiro slogan dele é "tá preparado". E realmente estava, 8 anos acompanhando o prefeito Greca. Que legal. Né? Até quem não gosta do Greca tem que admitir que ele e o Eduardo Pimentel fizeram uma excelente administração. A cidade está nos trilhos, cara. E ele está duplicando tão... Cara, a Vitor Ferreira do Amaral ficou sensacional. Agora começa o viaduto lá, né? Que vai fazer a conexão com o Pinhais. O Cachimba que estão entregando. Gente. Cara, o Bairro Alto, todas as ruas asfaltadas. O Fazendinha, todas as ruas asfaltadas. Então, assim, é uma cidade que ela só está continuando. Só que a diferença é que o Greca era um cara mais conservador, né? Em todos os sentidos. Progressista em outros, mas o Eduardo ele chega com uma vitalidade, a força da juventude. Então ele não para, cara. A agenda toda hora e entrega aqui, entrega ali e faz recurso ali. Que legal. E ele essa questão da inovação é algo que se destaca na administração dele. E também a questão de... Smart City ali fazendo... Demais, né? Demais. A gente teve lá, inclusive ele participou, eu dei uma palestra lá na Smart City, eu falei sobre turismo lá, inclusive. Legal. E ele participou de um evento promovido pela Secretaria e pelo Prometrópole, onde foram assinados termos de compromisso entre todos os prefeitos da região metropolitana em trabalhar pelo desenvolvimento regional. Curitiba e a região metropolitana é a segunda maior do Brasil. Só perde para São Paulo. Olha aí. Então tem muita coisa para se fazer e ele está com muita vontade. É isso aí. Vai ser fantástico. Já fica marcado uma próxima. Vamos marcar uma próxima para você voltar. Amanhã aí. Nosso secretário está ligando para tua secretária. Mais conteúdo para a gente falar desse projeto. Conte com a gente também. E até para falar sobre a evolução de tudo isso, né? Porque vai ser muito legal. Vai ser muito legal. A gente brindar depois esse resultado. Sim, olha que legal. A gente já tem até uma sugestão de entrevista aqui, é o Eros, da ADETUR, Agência de Desenvolvimento do Turismo, que ela é uma agência ligada ao Ministério do Turismo. E eles já fizeram um caderno, um livro, sei lá o nome, um caderno mesmo, com todos os destinos. Eles estimularam os municípios, forçaram eles a façam um roteiro aqui, saindo de Curitiba e retornando para Curitiba, para que a gente consiga provocar isso.
Entendeu? Entregar pro cara lá no hotel, porque eu quero conhecer isso aqui, eu quero fazer, eu quero conhecer a Gruta do Bacaitava, eu quero conhecer a Gruta da Lancinha. Cara, tem turista que vem de fora, geólogos de fora para conhecer a Gruta da Lancinha. E a gente não explora. Então é isso aí. Santo de casa faz milagre, né? Coisa. Não, e assim, ó, vou pegar a Araucária, né? Já estouramos o horário. Mas, por exemplo, a Araucária tem vários restaurantes rurais. Tem aquela rota do Guajuvira que é sensacional. Tem uma rota histórica. E agora tudo asfaltadinho. Então é o seguinte. Fácil acesso. Eu sempre digo o seguinte: vocês estão com o sal, o açúcar, a farinha e a água. Vocês estão com os ingredientes, mas vocês não têm o produto. Então nós temos que bater esse bolo, criar um produto para que a gente consiga vender. E a gente não vende ingrediente, nós vendemos produto. Pronto. Isso aí. É isso aí, Márcio. Obrigado por estar com a gente. Agradeço. Cara, é sempre incrível falar com você. A gente aprende muito do outro lado aqui, mas já fica o convite aí para a gente marcar um próximo, falar desse andamento desse projeto. Trazer mais conhecimento, né, para as pessoas, e obrigado por tudo que você fez aí pela nossa cidade, pelos projetos que você desenhou aí e que está beneficiando muita gente, né, Tony? Exatamente. Agradecemos de coração aí a você que curte o nosso podcast também, né? Conteúdo incrível, já aproveita, curte, envia para os amigos aí para saber mais sobre esses temas e o que foi desenvolvido, o que foi feito em Curitiba e o que o Márcio continua fazendo aí à frente essa secretaria. Obrigado. Eu que agradeço. Qual o endereço eletrônico para a gente te encontrar? Márcio Barros Jornalista, no Instagram. Aí, ó. Pronto. Fácil. Não tem como errar. Márcio Barros E eu Jornalista. que respondo todo mundo lá. Que show. E é legal que vocês vão acompanhando tudo isso que foi dito aqui, vocês vão acompanhando a evolução que vai ser postado e dito lá das coisas, das novidades que está acontecendo aí em Curitiba e região. É isso aí. Obrigado, Márcio. Obrigado, Valeu, gente. Tony. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Já siga a Conexo nas redes sociais, né? Conexo _empresarial. Curte, comenta, compartilha, envia para os amigos. E a gente continua nesse projeto. Ismael, eu quero deixar mais uma dica aqui. Gente, quando você tiver alguma dica de algum tema que você queira que nós abordamos aqui no podcast, deixa nos comentários ali. Quando você quiser que nós entrevistamos algum candidato, manda para nós lá, porque a nossa assessoria vai buscar e vai trazer aqui para vocês, para trazer informação top demais. Isso aí. Parabéns, Tony, Tamo junto, pelo né? gancho. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Marcião, Obrigado, obrigado. Márcio. Eu Até que mais. agradeço. Valeu. Deus abençoe vocês. Um abraço.